Gente, esse aí foi o slide, né, que eu utilizei. E aí, deixa eu perguntar para vocês. Vocês preferem que primeiro eu mostre e depois eu faça os comentários ou o contrário? Porque a ideia é que sirva, né, de algum complemento para vocês, né, que auxilie de alguma forma, ou independe da ordem. Se for para ficar livre, eu apresento e no final eu falo um pouquinho, né, de algumas dicas, o que é que me ajudou, como é que foi para mim esse momento, né? Porque o negócio é falar da experiência, né, como foi que esse momento para mim e o que é que pode somar aí nos próximos momentos para vocês, beleza? Interajam, não me deixe falando sozinho, não. Não é Pode, carência, não, é porque eu gosto de ficar pode, nesse tete a tete, tá? pode ficar à Fica à vontade, meu vontade, irmão. né? Fica à Viu? vontade, cara. É, eu Do acho que seu jeito. aí... Pode, por favor, repetir, Juarez? Oi, Robson. Falei, não, fica à vontade, tá Tá, bom? pronto. Agora Beleza, tudo meu bem. irmão. Massa. Beleza, então vamos lá. Fala, Sidney, bem-vindo, meu velho, bom dia. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer... Bom dia. Massa. Eu vou fazer a apresentaçãozinha, como é que foi, né, no dia, e no final eu faço alguns comentários. Eu vou fazer mais rápido, para a gente ter tempo de discutir, eu acho que vale mais a pena. Eu usei 47 minutos nessa aula, e no plano, né, eu coloquei de 45 a 50. Era a ideia inicial, porque a banca, ela tinha uma margem, né, no Barema, que de 40 a 50 era excelente. Você teria a pontuação máxima na questão do tempo. Abaixo de 40 seria bom e acima de 50 também seria bom, mas você perderia ponto, né, não seria o excelente. E acima de 50 a banca faria intervenção, pararia a aula. E qual que é o problema de ser acima de 50 também? Você não finalizaria. A finalização da aula, ela também é pontuada. Posso sim, Jéssica, pode deixar. Que é uma coisa que eu vou comentar, que é justamente, eu precisei muitas vezes alterar tanto o plano quanto a aula. Porque a primeira vez que eu fiz, deu 1h37, para você ter uma ideia. Né? E aí eu fui conversando com o Nunes, fui cortando, 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 cortando. Achei a aula muito básica, inclusive, mas ele fez, meu irmão, segue a experiência, vamos nessa, vai dar certo, é isso daí. Acho que eu estava não coloquei, Sidney, mas nessa banca, tanto eles ficavam com um cronômetro, quanto nós também. Tinha um na mesa, na Fundatec, na mesa onde a gente colocava o computador, na frente do quadro tinha um cronômetro voltado para você, para o candidato, e a banca ficava com outro cronômetro também. E o volante, né, que levava você para a sala, iniciava os dois ao mesmo tempo. Você tinha 5 minutos que ela cronometrava para você montar o que você precisava, seja experimento, data show, o que é que seja, desenhar no quadro, o que fosse, e depois ela zerava, né? A organização da sala, e na sequência ela posso iniciar, pode. Aí startava os dois, levava um e você ficava com o outro lá coladinho na mesa para você ir acompanhando, né? Então isso aí ajudou um bocado também. E foi a primeira vez que eu vi, né? Normalmente a gente fica treinando várias vezes para poder adequar a aula no tempo que você precisa dar. E lá foi bem boa. Bom, e aí eu vou fazer agora como se fosse lá na banca, né? E rapidinho para a gente poder discutir, que é o que mais importa. Beleza? Bom, vamos nessa. Olá, bom dia a todos e todas. Vamos iniciar o nosso segundo encontro, né, da disciplina de relatividade restrita. E já percebi aí alguns sorrisos, um apontar para lá e para cá. Acho que a imagem aí da apresentação chamou a atenção de alguns, né? Acredito que por conhecer, né? A imagem aí, ela fala por si só, né? Um filme bastante conhecido, que inclusive teve reexibição esse ano, né? Nos cinemas, um filme espetacular, né? Todo mundo deve ter assistido, se não, assista, tá? Vale muito a pena. Caso alguém tenha faltado no nosso primeiro encontro, né, na semana passada, eu sou o professor Robson, tá? Eu sou graduado em Física, assim como vocês o serão em breve, né? Parabéns por isso, finalzinho do curso. A nossa disciplina, né, ela está no finalzinho aí, né, do curso de licenciatura em Física, aqui no IF Sertão. Parabéns para quem persistiu nessa jornada. Eu sou mestre e doutorando na Universidade Federal de Pernambuco,
no programa de tecnologias energéticas e nucleares. Estou finalizando, né, o doutorado, faltando só defender, que é uma das partes mais difíceis, escrever o texto, né, mas vamos nessa, está terminando. E acho que vocês devem lembrar que no encontro passado, a gente falou um pouquinho, né, sobre os problemas que surgiram, né, no começo do século XX, que os físicos, a gente tinha uma ideia sobre a ciência, mas com o eletromagnetismo apareceram algumas inconsistências na mecânica newtoniana, né, na relatividade galileana também, que não podiam ser explicadas, e que negavam, por exemplo, que a luz, a velocidade dela era invariável, né? E aí ficou naquele impasse, ó, a ideia aí de Maxwell está correta, ou a de Galileu está correta, né? Teve aquela questão toda. Inclusive, era mais conveniente para a maioria das pessoas, né, dos pesquisadores da época, manter a ideia newtoniana, porque era mecânica fortemente estabelecida, né? E foi o que a maioria tentou fazer, né? Tentou adequar, né, as ideias de Maxwell para a mecânica galileana que Newton seguia, e uma personalidade, né, o Albert Einstein, fez o contrário. Ele não tentou dizer que o Maxwell estava errado, ele tentou, né, fazer um processo reverso e dizer que a mecânica newtoniana precisaria se adequar a um conceito novo que a gente tinha, que era justamente da luz, né? A gente viu isso aí no encontro passado. E para hoje, a gente vai falar sobre algumas coisinhas novas que talvez não sejam nem tão novas para a maioria de vocês, mas com cunho científico pode ser que seja. Mas antes de chegar nesse ponto, eu tenho algumas perguntas que espero que ao longo do nosso encontro a gente consiga responder, tá? Primeira pergunta para vocês seria o seguinte: conta-se que o jovem, né, Albert Einstein, lá nos seus 15, 16 anos, ele se perguntou o seguinte: se eu conseguisse viajar na velocidade da luz e eu tivesse lado a lado com um feixe de luz, o que que eu veria? Né? Então, veja, aos 16 anos, a gente estava o quê? Brigando com manhinha, né? Fazendo raiva, faltando aula, e a gente estava pensando sobre isso, né? É um experimento mental, né? Que ele era famoso por fazer isso, né? E ele se perguntando o que é que faria, porque imagina uma autoestrada, se você está ultrapassando um carro e você está na mesma velocidade que ele, você nunca vai ultrapassá-lo. Concorda comigo? Então você vai ver o carro lado a lado, meio que você veria o carro estático em relação a você. Né? Isso você estaria em repouso em relação a esse carro, uma vez que vocês estão com a mesma velocidade, vamos dizer assim. Concorda? E Einstein se perguntou, conta-se, né? Aos 16 anos, mais ou menos, o que, que ele veria se ele tivesse com a mesma velocidade da luz, lado a lado com um feixe de luz. Tá? Pensem a respeito dessa questão aí do Einstein. Espero que até o fim a gente consiga responder. Uma outra pergunta para vocês é a seguinte: bora pensar que aqui, ao lado da nossa sala agora, por alguma razão hipotética, está tendo uma tempestade aqui em Petrolina, beleza? E aí, nesse momento, caem dois raios, agora, lado a lado aqui da nossa sala. Pô, e para nós, isso aconteceu simultaneamente. A gente viu os dois raios chegando no chão no mesmo tempo. As duas descargas elétricas ali aconteceram simultaneamente, na hora. A gente percebeu os dois. Agora imagina que o professor Fabrício está viajando lá para o Maranhão para visitar a família dele agora, velocidade de cruzeiro, né, 800 km por hora, lá em cima. Quando ele passa sobre Petrolina e visualiza de cima, né, em movimento, essa tempestade, os raios caindo, ele vai perceber, ele vai constatar que os dois raios caíram ao mesmo tempo, assim como nós? Então, essa é a segunda pergunta que eu quero deixar aí para vocês, que espero que consigamos responder, tá certo? Ao longo do nosso encontro, tá? Bom, vamos adiante. Hoje, o que é que a gente precisa até o fim? Primeiro, enunciar e discutir os postulados da teoria da relatividade restrita, tá? Esse é o grande tópico de hoje. Apresentar e compreender o conceito de simultaneidade
e também analisar e solucionar alguns problemas, né, que envolvam os postulados da teoria da relatividade e o conceito de simultaneidade. Fechou isso aqui, então eu posso sair daqui feliz, chegar em casa, dormir e pensar, cumprir meu papel. A galera chegou onde eu queria, beleza? Esses são os nossos objetivos de hoje. Para falar disso, eu quero que vocês conheçam, se não conhecem ainda, o campus móvel do IF Sertão. Já viram aí? Levando ciência pelo São Francisco, né? Temos aí o nosso transatlântico, né, do IF Sertão, equipado com diversos laboratórios, tá? E, especificamente, os graduandos da licenciatura em Física costumam fazer experimentos nesse campus móvel. E aí, digamos que a gente está lá, né, fazendo nossos experimentos. Logicamente, é uma brincadeira, né? Infelizmente, a gente ainda não tem o nosso campus móvel nesse modelo. Quem sabe, né, no futuro aí. E algumas análises são realizadas por esses cursistas e eles encontram lá que demonstram mais uma vez, né, o princípio fundamental da dinâmica, vão lá, demonstram a lei de Hooke, e se imaginando que o nosso transatlântico aí, né, está ancorado no porto, tá certo? Aqui entre Petrolina e Juazeiro, tá? E aí, eu peço o seguinte, chego lá para o nosso excelentíssimo reitor e digo, bora andar pelo São Francisco com o nosso campus móvel? Vamos fazer isso aí? Bora, vamos embora. Nisso, vocês já tenham terminado seus experimentos, né, comprovando esses conceitos e foram lá lanchar enquanto o nosso barquinho começa a se mover, até atingir uma determinada velocidade. Vamos supor que também velocidade de cruzeiro aí, né? Que vai se manter constante. Nesse momento, vocês se perguntam, poxa, e se a gente refizesse os nossos experimentos, tentasse demonstrar outra vez o que a gente acabou de fazer? Agora o nosso navio não está mais parado lá no porto. Agora ele está se movendo, tá? Então vamos lá e refazer o que a gente tinha feito agora há pouco. Vocês vão lá e refazem e demonstram mais uma vez, né? O princípio fundamental da dinâmica. Vão lá, vem a lei de Hooke do mesmo jeito, né? Lei de Coulomb e tudo mais. Ou seja, vocês conseguem perceber que as mesmas leis que se aplicavam quando vocês estavam em repouso lá no porto, elas continuam valendo agora que o nosso campus móvel está em movimento, tá? E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Concorda que eu posso falar outra vez o que eu acabei de dizer de uma maneira mais formal? Dizer que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais? Concorda? Porque primeiro eu falei do nosso naviozinho atracado no porto, ele estava lá em repouso. Depois eu falei que ele estava em velocidade de cruzeiro, né? Ou seja, velocidade constante ao longo do São Francisco. Tá? Essa ideia aqui é justamente o primeiro postulado da relatividade que foi proposto aí pelo Einstein. Tá? Independente de onde você esteja, tá? No universo, as leis da física, elas funcionam do mesmo jeito. Isso 1 bilionésimo de segundo após o Big Bang, tá? Dali para frente o negócio funciona. Aí antes disso aí não faz sentido nenhum, nem questionar o que é que tinha antes. Beleza? Então, isso funciona. Então, eu estou aqui, eu vou lá para Andrômeda e quero fazer um experimento lá. Vai funcionar igual. Beleza? Esse é o primeiro postulado. Tranquilo? Vê aí quem tem dúvida. Posso seguir? Segundo ponto. Deixa eu mexer aqui numa configuração para a gente não ter problema. Pronto, já está desligado. Tem um videozinho aqui bacana para vocês analisarem. Então, imagina aí o jovem Albert Einstein num certa espaçonave com um farol muito forte, beleza? Emitindo aí dois feixes de luz. E ao lado do Albert tem uma outra espaçonave com seu irmão, o Bertrand, beleza? E a diferença das duas naves é que a do Bertrand, ela não tem faróis, mas ela consegue se mover muito rápido. Digamos que aí até 0,5 vezes a velocidade da luz. 0,5 c, né? Que a gente tem aí metade da velocidade da luz. E aí o Bertrand, ele começa a se mover
no mesmo sentido que o farol do Einstein, né, emitiu aí os feixes de luz. Aí a pergunta é, qual vai ser a velocidade que o Bertrand vai perceber o feixe de luz? Perceba que na ilustração, o feixe segue, como se o Bertrand estivesse em repouso. E aí outra pergunta, e se ele faz a volta e agora está indo de encontro com o feixe de luz vindo em relação a ele? Como é que ele vai perceber essa velocidade? Tá? E aí o que a gente tem pelas ideias de Maxwell e que o Einstein ele propôs depois é que a percepção do Bertrand vai ser a mesma, que a velocidade da luz ela vai ser constante e variável, vai continuar valendo c, né? 3 vezes 10 oitava metros por segundo ao quadrado, ou metros por segundo. Mas se a velocidade não muda, outra coisa tem que mudar. Então imagina que aí na nave dele tem um reloginho de luz, ó. A gente tem um fóton que sobe e desce em 1 segundo. Mas se ele está se movendo, você percebe que a duração desse segundo ela vai ser meio que dilatada. Ele vai estender um pouquinho. Só que isso aí é um assunto para um próximo encontro, beleza? E aí eu queria deixar algumas coisas aqui, né, anotadas para a gente lembrar. Veja, primeiro, eu falei, né, que a velocidade da luz c, ela vai valer aqui para nós 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Beleza? Isso aí é constante e invariável. Quando eu falei que o Bertrand ele está se movendo com 0,5 c, tá? Dependendo se ele está no mesmo sentido da luz ou em sentido oposto, a gente poderia imaginar a velocidade relativa. Concorda? Pelo que a gente conhece da mecânica clássica, teria sim uma velocidade relativa. E aí que surge uma questão estranha. Por quê? Numa direção, a gente ia acabar possuindo aí. Opa, cadê o. Aqui, achei. A velocidade da luz no vácuo, ela tem sempre o mesmo valor c em todos os sistemas de referência inerciais, independente do movimento da fonte ou do observador. Se ela está no mesmo sentido, você teria aí que a velocidade relativa seria de 0,5 c. E se ela está em sentido oposto, a gente teria 1,5 c, o que não é permitido, tá? Ela é constante e invariável. Isso é muito importante. Porque se a gente diz que a velocidade da luz ela é constante, ela pode assumir qualquer valor, tá certo? Contanto que ela não mude. Ah, é 7, vai ser 7 sempre. Mas quando a gente diz que ela é constante e variável, ela vai ter aquele valorzinho C ali, que a gente viu, sempre. 3 vezes 10 oitava metros por segundo, né? 300 mil quilômetros por segundo, para qualquer observador, em qualquer referencial inercial, independente se ele está se movendo ou não, um em relação ao outro, tá? E esse é justamente o segundo postulado da relatividade. Lembrando que a gente está falando agora de relatividade restrita ou especial. Vocês devem lembrar que também tem a relatividade geral, mas isso aí é um tema de outra disciplina, tá? Não é essa que a gente está cursando agora. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podemos seguir? Tranquilo? Pronto. Vamos lá. Exercíciozinho resolvido. Agora um parêntese na prestação da aula lá da banca. Eu não vou fazer para a gente ganhar tempo, tá, galera? Então, passa. Pois bem. Seguinte. Agora que a gente já resolveu o exercício, bora trocar um pouquinho de tema. Vamos falar sobre a relatividade da simultaneidade. Vamos falar de coisas simultâneas. Que coisas seriam essas? Eventos, tá? Mas para poder falar da simultaneidade, eu tenho que primeiro falar de evento. E o que é um evento? Quem pode aí me ajudar? Não, não, não. Não é o show da Ana Castela, tá? Não é esse tipo de evento que eu estou falando. Evento em física, tá? O que seria um evento para a física? Um evento em física é um acontecimento, tá certo? Que ele tem bem definido as suas coordenadas espaciais e temporais. Eu sei como ele aconteceu, onde e quando. Vamos colocar assim grosseiramente. Então, eu sei as suas informações no espaço e no tempo, beleza? Então, é isso que eu preciso ter de informação. Quando a gente analisa aqui, ó, esses dois sistemas inerciais, eu tenho aqui o S e o S',
a gente tem dois pontos aqui, ó, e E', tá? Deixa eu só mudar uma coisinha aqui, porque eu não sei se... Lá eu estava usando o laser também no passador de slide, então é melhor fazer aqui também para vocês, tá? Então, tem um sistema aqui S, S', e aqui eu tenho um E1 e E2, simbolizando dois eventos. Lembrando que evento, né, são acontecimentos com informações bem definidas de espaço e tempo, tá? Então, esse meu E1, ele vai ter uma informação referente ao meu S para X, que eu vou chamar aqui de X1, para Y, que eu vou chamar de Y1, e para Z, que eu vou chamar de Z1, tá? Já para o meu sistema S', eu vou ter para Z, ora, Z1', para Y, Y1', e para o meu X, eu vou ter lá embaixo, ó, o meu X1', tá? E, logicamente, aqui no canto, isso tudo aconteceu num certo instante, né? Então, eu preciso dizer aqui qual foi esse meu instante de tempo. Espera aí que eu troquei de computador, estou procurando onde é que está. Não, voltou. Errado. Onde é que está o pontinho, que eu não configurei ele ainda. Enfim, não vou perder tempo com isso, não. Eu ia escrever aqui em cima do E1, eu ia colocar aqui um T1, tá? E do E2, um T2. Mas lá na hora eu escrevi no quadro, porque na banca eu projetei no quadro, porque eu gosto de escrever em cima da imagem, tá? Algumas coisas eu escrevi ao lado e outras coisas eu escrevi sobre a imagem. Uma informação importante: tentar não falar de costas para a banca. Então, muita coisa que eu ia escrever, ou eu falava antes de escrever, ou eu escrevia e voltava para a banca para poder falar. Então, é tentar não escrever muita coisa na hora de falar. Então, isso aqui eu estou fazendo um recorte da aula que eu dei para poder já fazer um comentário, tá? E sobre esses dois eventos. Queremos saber se E1 e E2 simultâneos para um observador que está aqui em S e para o observador que está aqui em S', tá? É isso que nós precisamos saber. E como é que eu vou dizer isso? Ora, para o meu E1, ver se eu consigo fazer aqui, em S, a gente tem X1, a gente tem Y1, tem Z1 e tem, obviamente, um T1, tá? O meu E2, também em S, eu vou ter um X2, eu vou ter um Y2, eu vou ter um Z2 e eu vou ter um T2. Quando eu for analisar no meu sistema S', aí eu vou ter que E1 em S' tem X1', Y1', Z1', e T1'. Já o evento E2 acontecendo no sistema S', vai ter um X2', Y2', Z2', e T2'. Ok. Qual é a condição para eu dizer que esses eventos foram simultâneos? Ou no meu sistema inercial S ou S'? Eles vão ser simultâneos se e somente se isso aqui for verdade. Ó. Se T1 for igual a T2, ou se T1' for igual a T2'. A condição da simultaneidade é que os dois eventos ocorram ao mesmo tempo, no mesmo instante. Isso é um ponto muito importante. Não é no mesmo intervalo, é no mesmo instante. Tá? Então, primeiro, nós precisamos saber o conceito de evento, beleza? Porque eu preciso das informações espaciais e temporais desses eventos, e a condição para que sejam simultâneos é que eles ocorram ao mesmo tempo, no mesmo instante, não no mesmo intervalo. Tem uma outra forma da gente visualizar isso aí também. E aí vamos fazer um outro Gedanken. Acho que eu não falei no começo, né? Mas Gedanken é uma expressão alemã que ficou muito famosa com Einstein,
porque ele significa pensamento, né? Aí ele fazia muito Gedanke Experiment, que é experimento mental, né? Experimento de pensamento. Então, isso que a gente está fazendo é justamente isso, bem como esse outro aqui que a gente vai fazer agora, tá? A mesma proposta que a gente viu ali, só que de um jeitinho um pouquinho mais elaborado, outro Gedanke Experiment. Veja, imagine que nós tenhamos aí um relógio centrado nessa imagem e um observador também que está ali paralelo a ele, tá? Ao lado desse relógio, nós temos duas lâmpadas que vão simbolizar dois eventos para nós. A lâmpada da esquerda é o evento E1, a lâmpada da direita é o evento E2. E o meu relógio central, ele só vai ser acionado na hora que os dois feixes laterais chegarem simultaneamente nele. E aí a lâmpada do meio ela vai acender, tá? E o meu relógio começa a contar. Esse relógio central ele pode servir inclusive de calibrador. Ele vai poder servir de referência para eu calibrar qualquer outro relógio do universo, beleza? Mas ele vai ser a minha base para eu conseguir calibrar qualquer outro que exista, ok? Então, a gente tem aí um reloginho que está dependendo de outros, beleza, galera? Pronto. Aí, o que é que eu quero agora? Bora imaginar o seguinte. O meu relógio da esquerda, perdão, minha lâmpada da esquerda, que vai ser o evento E1, ela vai emitir um feixe de luz que vai levar um certo tempo para chegar até o relógio central. Esse tempo, ele vai depender do quê? Ele depende da distância, concorda? E a gente pode ver aqui, ó, que essa distância d zero é igual a essa distância d zero. Ou seja, as duas lâmpadas estão colocadas na mesma distância do meu relógio central. Esse carinha aqui, quando ele mandar esse feixe aqui para cá, ó, esse feixe vai se mover com uma certa velocidade c. Do mesmo modo que esse carinha aqui também vai mandar um feixe que vai se mover com velocidade c. Ou seja, vai ter a mesma velocidade, a gente sabe isso, né? Pelo segundo postulado, tá? E se eles vão percorrer a mesma distância, obviamente eles vão gastar o mesmo tempo. Então, eu posso garantir com essa situação que os dois feixes chegarão no relógio central simultaneamente. Beleza? Massa. Chegaram simultaneamente, meu relógio central ele vai acender. Coisa linda. Funcionou da forma que eu queria, tá? Então, a minha pergunta agora aqui é a seguinte: desse jeito aí, está funcionando do jeito que a gente imaginava. Agora, e se eu tiver um outro relógio aqui, ó? Imagina o seguinte. Imagina que agora eu tenho um outro reloginho aqui. Esse reloginho está circular ali, eu tenho um outro reloginho aqui. Beleza? E eu quero calibrar esse meu segundo relógio a partir desse primeiro. Primeira informação aqui, ó. Que horas esse relógio está marcando? Se você avaliar aqui direitinho, né, a gente tem mais ou menos 2h55, né? Então, a gente está marcando aqui 14 horas e 55 minutos. Eu quero calibrar esse meu segundo relógio, tá? E eu quero saber como é que eu faço isso. Eu não vou usar os meus eventos E1 e E2 para isso. Eu vou usar essa lâmpada aqui, né? Que vai servir como minha referência. Então, vai sair aqui, né? Um feixe que vai chegar até o meu segundo relógio aqui e eu vou calibrar ele. A minha pergunta é: que horas esse meu segundo relógio vai mostrar? Já que eu calibrei o primeiro, né? De 2h55. A melhor resposta para isso é: depende. Oxê, depende de quê? Ora, Robson, depende da distância. Opa, depende da distância que esse meu relógio está. Porque eu sei que a velocidade vai ser a mesma. Ele vai sair aqui com velocidade c, tá? E ele vai percorrer uma distância d. Então, ele vai chegar aqui com um certo intervalo de tempo. Ora, eu vou chamar esse cara aqui de T0, que é o tempo de referência. Então, o tempo lá do meu relógio, T, ele vai ser igual ao meu T0, somado com quem? Somado com a distância que eu vou precisar percorrer, D1, estou apertando o botão sem querer aqui, perdão, D1 sobre C. Beleza?
E aí eu vou saber qual que é a hora que ele vai marcar. Digamos que isso aqui... Eita, danado. Digamos que isso aqui leve 30 minutos, tá? Pela distância que esse segundo relógio estava do primeiro, digamos que ele levou 30 minutos para chegar lá. Qual que vai ser a hora que ele vai marcar? Ora, 2h55 mais 30. Então aqui ele vai ser 15h25. Beleza? E aí se funciona para qualquer outro que eu for fazer. Qualquer outro relógio. Se eu botar um terceiro relógio em qualquer outra posição aqui, um quarto não sei aonde, vai funcionar do mesmo jeito. Agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Nesse segundo relógio, que está marcando 3h25, um observador que está lá, ele vai ver os dois eventos simultaneamente? Os eventos são simultâneos para ele? Sim ou não e por quê? Agora é a hora que vocês interagem, tá? Lembrando que nossos encontros não são para ser monólogos, a gente tem que discutir. Uhum, isso. Perceba. Obviamente que não, porque é 2, ele está muito mais perto do meu relógio 2 do que é 1, ó. A distância que é 1 vai ter que percorrer é muito maior. Então, se o meu relógio, vou chamar de R2 aqui, tá? Se o meu relógio R2 percebe os dois eventos simultaneamente, é impossível que esse meu observador aqui, um inicial, veja os dois simultâneos também. Ao mesmo passo que é análogo dizer que se o observador O1 ele viu os dois eventos simultâneos para acionar o meu relógio de calibração simultaneamente, o observador R2 ele não pode ver isso também, porque ele está numa posição diferente, ele está num sistema de coordenadas diferentes, ele está num referencial inercial diferente, percebe? Com isso, a gente consegue falar o seguinte: dois eventos em um dado referencial, eles podem ser ditos simultâneos, se e somente se sinais luminosos provenientes deles atingirem o observador equidistantes de ambos ao mesmo tempo, que é o que eu acabei de mostrar para vocês para acionar o relógio. Só que eu perguntei agora aquele outro lá de cima. Vai ser ao mesmo tempo para o segundo observador? Não. Por que não vai ser? Porque o segundo observador ele não está à mesma distância das duas fontes. O segundo observador ele não está no ponto médio entre os dois. Agora, se eu tivesse outro observador, por exemplo, numa posição... Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Se eu tivesse um outro observador, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Se eu tivesse um outro observador, por exemplo, aqui, ó. Imaginando que ele está no ponto médio do meu relógio, assim como o meu observador O1, esses eventos também seriam simultâneos para ele. Beleza? Então, a condição é que eles estejam equidistantes dos eventos. O meu relógio R2, ele não estava equidistante. Por essa razão, não é simultâneo para eles. Existe uma outra forma da gente imaginar isso também, que era muito comum nos experimentos mentais do Einstein, que era falar de observadores em plataformas de trem e trens em movimento, né? Aí ele imaginava trens com a velocidade da luz e tal, ou próximas dessas, que é quando a gente consegue perceber de verdade esses fenômenos, tá? No próximo encontro, a gente vai ver as transformações de Galileu e as de Lorentz e perceber como é que uma interfere na outra. Por que que a gente não consegue visualizar com tanta facilidade aqui, no cotidiano, essa diferença, tá, dos eventos? Mas veja, imagine aí o seguinte: um pulso luminoso é emitido do ponto médio de AB, aqui, ó, A, B, que são os azuis, e de A', B', que são os amarelos, na posição, né, x igual a x', quando os eixos x aqui eles são coincidentes. E num intervalo de tempo inicial para ambos. Só que, depois disso, quando a gente passa a marcar o tempo, o meu sistema S', ele passa a se mover com velocidade U, aqui, ó, na direção I. Ele vem se movendo para cá, beleza? E aí, o que é que a gente percebe?
será que eu vou ter simultaneidade nos dois sistemas, nos dois referenciais? O observadorzinho azul aqui, se por acaso ele vê os dois eventos ao mesmo tempo, essa lâmpada central acende para ele. O observador amarelo, M', se ele vê os dois eventos ao mesmo tempo, essa lâmpada acende para ele, tá? Então, imagine que no primeiro momento, a gente vai acender as lâmpadas azuis, tá? Como a plataforma amarela está se movendo para a direita, M, que é o azul, ele está em repouso em relação às lâmpadas. A luz vai chegar para ele, tá? Do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. Porque se ele está em repouso em relação a elas, o feixe vai vir aqui, ó, tananã, vai chegar nele, e aqui o feixe vai vir também e vai chegar nele percorrendo a mesma distância. Então ele percebe para ele simultaneamente, e a lâmpada acende. Já a M', que está se movendo, ele vai estar andando para cá, ó, tá? Então ele vai estar se aproximando de B e vai estar se afastando de A. Então, para M', a lâmpada central não acende. Porque para ele, que está em movimento em relação à plataforma S, não vai ser simultâneo. Porque ele está se afastando de A, vai demorar mais para ele perceber A acendendo do que B. Do mesmo modo, se fosse o inverso, se fossem as lâmpadas amarelas que acendessem, né? A linha e B', com a plataforma, né? Amarela em movimento, com velocidade U e tal. M perceberia, né? A luz ia chegar aqui nele ao mesmo tempo, tá? Imagina agora aqui a seta contrária. A luz ia chegar nele ao mesmo tempo, tá certo? Ele veria isso. Mas M, que é o azulzinho, não veria a lâmpada acendendo. Por quê? A lâmpada B estaria se afastando aqui de M, enquanto a lâmpada A estaria se aproximando de M. E o que é que a gente conclui com isso? Dois eventos que são simultâneos para determinado referencial inercial, eles não serão simultâneos em nenhum outro referencial que esteja em movimento em relação ao primeiro, tá? Então, a gente fez uma análise no slide anterior, numa posição distinta, para perceber essa diferença, né? Para a informação chegar, e agora a gente está relacionando isso aí com o movimento. Lembra daquela pergunta inicial do professor Fabrício, passando em cima da gente enquanto os raios caíam? Né? A questão de Einstein, né, da pergunta dele aos 16 anos, ele mesmo se respondeu, né, com o segundo postulado, que a gente já viu lá atrás também. Beleza? Pois bem, e agora, para ver se o negócio está fixando, tem alguns exemplos, alguns exercícios para a gente resolver. Parêntese, não vamos resolver para não perder tempo. E quais são as consequências disso, galera? Vamos lá. Ó, aqui é o seguinte. Eu tenho um sistema aqui, né, um referencial em repouso S, e aqui eu tenho um outro referencial S'. Esse outro aqui é o mesmo do primeiro, eu só movi ele para a direita, tá? Porque a S' está se movimentando. Imagine que aqui em T1 ele está nessa posição, e em T2 ele veio para essa posição. Ele está se movendo, né, para a direita da nossa percepção aqui, tá? E aí eu quero que vocês imaginem o seguinte comigo. Veja bem. Aqui embaixo, eu tenho um sistema que ele consegue emitir e detectar luz. E aqui em cima eu tenho um espelho. Então, esse cara emite um feixe de luz, a luz bate nesse espelho e volta para ele. E ele consegue contar aí um certo tempo para isso, tá? Aí imagine uma observadora aqui no sistema S'. Como é que ela vai perceber esse movimento da luz saindo do emissor, batendo no espelho e voltando para o detetor? Perceba, o emissor vai mandar a luz vai subir, bateu no espelho e volta para o detetor e conta um intervalo. E vai ficar nessa, sobe, desce, sobe, desce. Essa é a maneira que a observadora que está aqui em S' vai perceber o fenômeno. Agora, se eu tenho um observador lá em S, como é que isso vai acontecer? Porque em S', a observadora ela se move junto com o sistema. Então, imagine que você está fazendo malabares dentro do ônibus. Um ônibus em movimento. Você vai conseguir fazer isso sem problema nenhum. Ah, eu estou viajando num avião com certa velocidade. Você consegue se mover
andar, pegar alguns materiais sem problema nenhum, porque você está se movendo com a mesma velocidade do avião. Parece que as coisas estão em repouso, né? E de fato estão para você. Mas, e para quem está em repouso? Então, como é que o observador lá em S vai ver esse mesmo fenômeno? A luz sai do emissor, só que na hora que ela bate no espelho, o espelho já não está mais aqui, porque o sistema todo está em movimento. Então, vai bater no espelho aqui e vai refletir no detetor já lá embaixo. Percebe que essa distância ela é mais comprida? Esse tamaninho azul, ó, ele é maior do que o verde, percebe? Então, a forma de medir o tempo, ela foi esticada, ela foi dilatada. E aí eu queria resgatar o que aconteceu naquela obra que eu coloquei na capa do slide. Isso é o que justifica o Cooper, por exemplo, né, no filme Interestelar, quando ele volta para a Terra, né, décadas depois, e encontra a Murphy, né, aparentemente bem mais velha que ele, né, que ela estava até em sono de suspensão, né, para que quando ela fosse acordada, ela iria falecer. E tem uma coisa que eu queria que vocês, quem tiver interesse, né, pesquisasse, era o paradoxo dos gêmeos, né, que também é outro experimento mental aí do Einstein, que trata dessa ideia. Isso é uma das consequências da relatividade, e a gente vai discutir no próximo encontro. Isso é mais para chamar a atenção de vocês, tá? Mas isso justifica o que aconteceu lá no filme. Ainda que seja um pouquinho distante da gente, né? Bom, recapitulando, o que a gente trabalhou hoje? Primeiro, os postulados da relatividade restrita, né? Foi logo o começo do nosso encontro. Na sequência, a gente apresentou e discutiu o conceito de simultaneidade, solucionou problemas de fixação, né, para os temas que foram abordados no encontro de hoje e inferimos as consequências da simultaneidade para o espaço-tempo, que é justamente a base para o nosso próximo encontro. Tá? Quais são as consequências físicas da relatividade, da maneira que a gente está vendo esses postulados? São duas, né? A gente tem aí a dilatação temporal, ou seja, a percepção do tempo como se ele fosse esticado, e a contração espacial. Não sei se vocês... É porque vocês são mais jovens, né? Mas tem uma série muito famosa, antiga, e que lançaram filmes recentes também, tem séries novas também, que é Star Trek. E lá em Star Trek, eles fazem uma coisa chamada viagem em dobra. Então, é uma boa coisa para se pesquisar fisicamente o que seria isso, porque tem um pouquinho a ver com o nosso conteúdo, só que tem um peso maior para a disciplina seguinte, que é de relatividade geral, tá? Mas faz sentido com essa ideia de contração espacial. Robson, o que é que tem a ver isso aí com o nosso próximo encontro? Veja, a gente tem uma partícula que é chamada de muon. Os muons são partículas que têm um tempo de vida muito curto, né? Na ordem de 20 microsegundos, né? 20, 10 a menos 6. E eles são criados, né? Eles surgem com a interferência da radiação solar na atmosfera, com altitude mais ou menos aí de 10 quilômetros, né? 10 mil metros. Então, se você fizer uma análise aí da altura do muon, né? 10 mil metros, que é onde eles surgem, tempo de vida, que é de 20 microsegundos, e ele se move com a velocidade próxima da luz, tá? Coisa de, acho que é 0,98 c, a velocidade que eles conseguem se mover aqui na atmosfera. Eles conseguiriam percorrer uma distância aproximada de 300, 400 metros. Então, do momento que eles se criam na atmosfera, coisa de 10 quilômetros, tá? Eles conseguiriam percorrer coisa de 300 metros e decairiam, deixariam de existir, né? Aconteceria o decaimento do muon. O problema é, se a gente pegar um detetor de muon e chegar na superfície aqui da troposfera onde a gente está, tipo um Geiger, sabe o detetor Geiger de radiação? Ele vai começar a detectar muon. Aí vem a dúvida, gente, como é que dá para uma partícula que surgiu a 10 mil metros, que o tempo de vida dela é de 20 microsegundos, chegar na superfície ou detectar ela? Isso é um efeito da relatividade. Para o muon, que está se movendo na velocidade da luz, a distância dos 10 mil metros ela é comprimida na percepção do muon. E para nós, o tempo de vida do muon ele é dilatado.
Esses 20 microsegundos é calculado em laboratório, tá? Então, em laboratório, o mu ele consegue decair, né, em coisa de 20 microsegundos. Então, a gente tem aí, na prática, tá certo? Um exemplo da relatividade. Eu trouxe a ficção, né, que é muito fiel à física, tá certo? O filme Interestelar é muito bacana por isso, mas aqui a gente vai abordar isso no próximo encontro. E, para quem quiser aprofundar, tá certo? Tem essa pergunta para vocês. Como é que é possível detectar um muon com um tempo de vida tão curto perto da superfície terrestre? Quando ele é originado, como eu disse, né, a 10 quilômetros de altitude. Nesse QR Code, vocês podem encontrar, peguem aí o celular, fiquem à vontade, tá? Já que vocês usam de vez em quando de maneira inadequada, né? Leiam aí o QR Code. Eu criei um site que é onde eu vou ficar colocando tanto os planos de aula, os slides e também as fichas de exercício para a gente trabalhar. Eu sei que vários de vocês preferem fazer no tablet, né, com a canetinha, ao invés de estar imprimindo e fazendo no papel. Ecologicamente é até melhor, tá? Então, leiam aí o QR Code, lá tem um sitezinho, vai ter as outras disciplinas que eu leciono também, nos outros cursos, mas você foca somente na licenciatura, vai lá, clica em licenciatura em física, clique em relatividade restrita, vai ter aula 1, aula 2, aula 3, você vai na aula 2, que é desse aqui, e baixa. Parêntese. Eu criei mesmo o site, tá, galera? Se quiser ler aí, funciona mesmo. Então, é isso, tá certo? Espero que vocês tenham curtido o encontro de hoje e pela atenção que vocês me deram, tá? Eu agradeço. Essas foram as referências do nosso encontro, básica, né? O livro do Halliday, Fundamento de Física, volume 4, o livro do professor Moisés também, Relatividade Física Quântica. Tem um livro de Física para Universidades e Concursos, que a gente tem aqui do professor Oliveira e Siqueira, é um físico e um matemático lá do IFCE. E para quem quer se aprofundar nos conceitos, mas não quer muita carga matemática, tem esse livro aí, A Teoria da Relatividade Especial e Geral, que foi o próprio Albert Einstein que escreveu, que qualquer pessoa com ensino médio consegue acompanhar sem problema nenhum. Tá? É uma referência bem bacana para você entender o fenômeno sem precisar se preocupar com a parte matemática. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo encontro. Bom, galera, cortei algumas coisinhas, tá? Tentei dar uma corrida no meio da apresentação também. Falar para vocês como eu costumo fazer. Vou projetar aqui o plano de aula também. E vou dizer para vocês quais foram as minhas maiores dificuldades, tá? Nessa prova. Primeira, que assim como os colegas passaram no Pará, demorou muito. A minha foi absurdo, porque atrasou quase 4 horas lá. Uma dos membros da banca, ela passou mal, aí foi embora, né? E foi bem chato isso aí. O plano de aula eu tive que alterar muitas vezes. Como eu disse, primeira aula que eu dei deu 1h37, eu tinha colocado muita coisa, tinha colocado a parte das transformações de Galileu, de Lorentz, aí quis colocar mais parte matemática, né? Aí Nunes falou, ó, tá muito grande, corta isso daí, não vai dar para fazer, não dá tempo. E foi podando, né? E aí foi alterando tanto o plano quanto a aula. E você tem que adequar. É uma coisa muito importante. O plano ele tem que estar muito amarrado com a tua aula. Então, se você quiser fazer aula primeiro, que eu não recomendo, o plano tem que ser feito bem embasadozinho na tua aula. Eu não fiz todas as aulas para o concurso. Eu fiz os 10 planos dos 10 temas e fiz só 2 aulas que eram as que eu tinha mais dificuldade, que era a mecânica quântica em 3 dimensões e o átomo de hidrogênio e relatividade, né? E aí, quando saiu o sorteio para relatividade, eu fiquei preocupadíssimo, porque eu não tinha segurança para dar essa aula, né? Eu dei aula sempre em ensino fundamental, médio e superior, mas eu nunca dei cadeira de relatividade. No médio, eu sempre falei bem por cima, porque a gente foca só no Enem, e a gente vai lá no máximo um pouquinho assim de efeito fotoelétrico, para quando vai cair no Enem, porque a gente não fala muito de relatividade, pelo menos não aqui no estado.
E na faculdade, eu dei aula de Física 1 e 2 e experimental, né? Então, nunca peguei cadeira, né, de relatividade. Então, para mim, foi um desafio. E aí, Nunes ajudou muito, muito mesmo. Inclusive, o livro, né, de cinemática relativística, top, de verdade, galera. E eu acho que ele não está aqui, né? Ele saiu aí para ajudar a galera, mas o livro ajudou pra caramba a preparação da aula. Acho que eu até falei no dia que ele pediu para a galera entrar no último ensaio, que eu disse, ó, comparado com a primeira aula que eu dei, isso aqui é fora de série. Tanto que no dia que eu fui dar essa aula lá, eu estava chateadíssimo por causa do horário. Meu horário era de 10 da manhã e no sistema da galera estava 2 da tarde. Eu falei, não, isso é um absurdo. Eu cheguei aqui, era 9 horas, e vocês me colocaram de 2 da tarde. Aí tem questão de almoço, tem tudo isso. Aí discuti com o pessoal, né? Aí, por causa disso, da galera da banca, o coordenador da banca e tudo mais. E aí sentei, botei o fone de ouvido e fui assistir filme, né? Não revisei a aula, não fiz mais nada, porque eu estava seguro, né, do conteúdo. E fiquei lá fazendo qualquer outra coisa, até dar a minha hora. E quando eu entrei na banca, a primeira coisa que me atrapalhou foi a indiferença da banca. Porque é profissionalismo, né? Eles não podem demonstrar nada, mas, cara, isso pesa muito. Porque imagina você tá lá, você vai dar sua vida no concurso e eles estão assim, ó. Nada, inexpressivos. No máximo faz uma anotaçãozinha. É sério, Jéssica, na moral. Faz uma anotaçãozinha e você, meu irmão, a galera tá me odiando, velho. Inclusive, a professora que substituiu aqui, passou mal, ela tava com a cara fechada que eu fiz, minha irmã, ela deve estar arretada, porque é substituta, né? Ela vai malhar o pau em mim nessa aula. E foi, né? Fiz minha parte, já senti isso na banca de substituto. Pronto. É sério. Oi. É, na hora que tu faz as perguntas lá, é só uma maneira de simular, tu, de fato, eles participam da aula só para simular mesmo. Não, eles não falam nada. Assim, você tem que fazer pergunta para você poder interagir com os estudantes, mas você nem espera responder. Tipo, por exemplo, como eu fiz aqui na hora. E aí, galera, alguma dúvida? E já segue. Porque não vai ter resposta. Entendeu? Você mostra que está preocupado em ter devolutiva dos estudantes, mas você não pode perder tempo, assim, pode ser que você passe alguns segundinhos, né, mas não vai ter resposta, porque a banca não vai interagir com você, em nada. Você chega, cumprimenta, eles dão bom dia, boa tarde e tal, aquele padrãozinho de educação, dali para frente começou a aula, zero expressão, só anotação e você dando seu show lá, fazendo pirofagia, o que quer que seja, eles não estão nem aí. E aí você fica na insegurança, né? Porque, pô, será que tá dando certo? Tá ruim? Né? Porque você já tá preocupado. Eu Mas, te fiz essa pergunta porque eu já participei de algumas bancas, assim, só assistindo de seletivo para substituto na Universidade Federal, e lá eles fazem pergunta, né? E aí por isso que eu tô... não, veja. Tu fala da banca Arguí, é isso? Os dois. Sim, você, enquanto candidato, as perguntas que você faz durante a aula não tem resposta. No final da aula, a banca tem um tempo para fazer perguntas sobre a aula. Isso aí sim. E aí é uma coisa que a gente não tem como controlar. Qual é a ideia? Ler bastante sobre o conteúdo da aula e ver quais seriam as perguntas que poderiam surgir. Né? Nesse concurso, no final, o professor pergunta não. Aí eu parei assim, fiz caramba, velho. Aí ele viu que eu fiz uma cara meio estranha, né? Pessoal, a gente combinou entre nós que não vai fazer pergunta para ninguém. Aí eu, beleza. Professor, obrigado por ter dito. Eu achei que tinha algo errado, mas como o senhor falou que era uma coisa da banca, que não ia perguntar nada para ninguém, me tranquiliza mais. Agradeço por ter me dito, né? Eles disseram isso por quê? Acho que eles estavam cansados, eles estavam, no programação deles, eram 11 ou eram 12 bancas no dia. Lá foi horrível. Eles ficaram de 8 da manhã até 11 da noite, né, fazendo banca com a galera. Então foi um negócio bem, bem complicado dessa banca que fizeram com eles, né? E aí eu acredito que por isso que rolou esse acordo.
Mas uma coisa que eu fiz foi, eu coloquei o tema, né, na IA, no Gemini e no ChatGPT, quais seriam as possíveis perguntas que poderiam surgir. Perguntei para o Nunes também, né, o que é que poderia trazer de perguntas em relação a isso, mas, assim, é uma parada meio que inesperada e vai de base do conteúdo mesmo, entendeu? No plano, ó, gente, conteúdo abordado, né, tem que estar aqui, igual está no slide, público-alvo tem que ter, né, objetivo igual o do slide, aí, introdução, exatamente como está lá, o que você pretende fazer, o que você já ensaiou da aula, desenvolvimento, a mesma coisa, do jeitinho que está lá. Se tiver experimento, você coloca aqui tudo que você for utilizar, da maneira que você for utilizar, tem que estar muito bem descrito no seu plano, porque isso conta ponto décimo qualquer coisa. Recurso didático, por exemplo. Eu coloquei aqui um projetor multimídia e um notebook. Se na hora lá eu quiser fazer minha aula só no quadro, eu perco ponto. Não posso. Eu tenho que usar o que eu coloquei que ia levar, que eu ia utilizar. Não, eu coloquei aqui que eu ia levar um modelo impresso em 3D no relógio de luz. Se eu não levei, eu perco ponto, sabe? Então, isso aí eles são bem cri-cris em relação a isso. E o plano de aula, pelo menos nesse concurso, você chegava com 15 pontos certo, né? Porque era 15 pontos do plano de aula e 85 da aula didática mesmo. Aí, avaliação. Aí você coloca como você vai fazer a avaliação, né, dos estudantes e tal, não sei o quê. Referência, coloquei a mesma que eu coloquei lá no slide, tudo igualzinho. Tem que dialogar muito bem com o slide. Aí eu fiz aqui uma assinatura digital, né, para colocar. Mandei uma lista de exercícios já anexada com o plano. Eles não falavam nada sobre isso. Então, o que não é proibido é permitido pelo edital, né? Então, mandei aqui tanto a lista para eles, algumas que tem aqui 9 questões, se eu não me engano, tá? E além da lista, também os slides, porque se tivesse qualquer problema, eles tinham acesso ao slide lá na hora, tudo que eu tinha feito, né, para poder falar, e também levei impresso comigo, tá? Esse foi o material que eu mandei para a banca. E aí, uma coisa que me ajudou bastante foi agir naturalmente como eu costumo dar aula, sabe? Porque às vezes a gente pensa, não, no concurso eu vou fazer de tal jeito porque é mais adequado. Por exemplo, eu fiz aqui com vocês um pouquinho como eu costumo fazer. Não foi tão legal para mim, porque eu não dou aula sentado. Eu não consigo. Por exemplo, esse computador, eu não estou instalado o software da minha mesa digitalizadora. Então, a escrita no PowerPoint eu não gosto de fazer também, fico bem feioso. Aí lá na hora eu fico andando pela sala, eu vou conversando com o pessoal, eu escrevo do lado do slide e em cima das figuras, eu não consegui fazer bem. Eu faço desenhos também, tipo aquele relógio de luz. Eu desenhei outro do lado e fui fazendo puxando, né, as coisas. Então, assim, é uma coisa minha. E a gente colocar isso nosso na aula é importante colocar as nossas características. Vai estar nervoso? Vai. Normalmente a gente vai gastar menos tempo do que nos ensaios, porque no nervosismo você vai correndo, né? Então você vai lá dar aquela carreirinha. Então, se você ensaiou e botou 50 minutos, é o limite. Já não é indicado, né? Porque, pô, se der qualquer probleminha, eu vou ultrapassar. Aí, no meu ensaio, estava dando 43 ou foi 45. Aí, lá na hora, eu fui fazendo bem devagarzinho, conversando e tal. Aí, deu 47. Tranquilidade. Estava dentro do que foi planejado. Me incomoda, vou falar sobre a minha experiência, tá? Me incomoda essa questão apática da turma. Então, eu até falei aqui, que, como eu falei lá, né, eu não gosto de dar aula em silêncio. Então, eu gosto de estar falando com a turma, tentar trazer um diálogo, sabe? Porque eu, enquanto estudante, eu acho muito chato você ficar sentado, olhando para um quadro, escrevendo, fazendo exercício. Então, a aula, para mim, ela tem que ser conversada, tem que ser dialogada para fazer sentido. E aí, é, lá, o que é que eu fiz? A banca é apática. Só que tinha mais duas pessoas na sala. Tinha o volante, que leva você para a sala, né, para a banca, e tinha a pessoa que estava filmando.
né? Essas duas pessoas, elas não foram treinadas para fazer a banca do concurso. Então, eu me baseava nelas. Em vários momentos da aula, elas estavam assim, ó. Aí, opa, peguei. É isso aí. Né? Então, na hora que eu coloquei o slide, que apareceu Interestelar, os dois se olharam e sorriram. Aí, opa, conhecem o filme, que era justamente o que eu queria passar na sala, né? O estudante de física que está cursando relatividade, eles não são leigos. Eles já têm uma base de física bacana, né? Final do curso no IF do Sertão, se eu não me engano, é no 8º período, tem 9 períodos lá. E essa galera, eles são da Univasf e não são da física. Então, eles já conhecem o filme. Durante o encontro, eles mostraram que estavam entendendo. Então, na minha cabeça, eu fiz, pô, a banca não expressou nada, mas aquela galera que é o público leigo, eu alcancei. Então, eu fiz o que eu deveria. Entende? Para mim, isso aí foi um termômetro bacana, né? Aí eu não sei se em outras bancas, quem grava é fora dos que estão avaliando. Né? Essa foi a primeira banca presencial que eu fiz. Eu fiz uma para substituto, que foi online. Foi no Sertão também, inclusive. E ela foi online. Aí não teve essa experiência. Mas lá teve. Né? Então, eu acho que isso aí, gente, conta pra caramba. Vocês colocar a essência de vocês, sabe? No encontro. Todo mundo é professor, todo mundo aqui sabe da aula. A ideia é colocar o teu tempero, né? Vai ficar nervoso, vai, é normal. Alguns mais que outros, né? O suporte, assim, do Nunes me ajudou pra caramba. Como eu disse para vocês no começo, né? Os dois temas que eu tinha medo de pegar, mecânica em 3 dimensões, equação de Schrödinger e relatividade. E na hora que eu falei pro Nunes caiu relatividade, ele comemorou. Eu digo, meu irmão, tá brincando comigo, velho. Eu não disse a tu que era 2 temas que eu não queria. E ele disse o seguinte, começa a fazer as aulas. Eita. Melhorou? Mais alguém além de Sidney tá travando ou não? Para mim também tá falhando. É, Pode para ser mim que eu, também. para Kelly tá normal, pode ser que tenha melhorado aqui. Ele melhora e olha. Vê se assim melhora. Que vai que é a minha internet. Então tá bom. Pronto. Aí, para mim, melhorou muito, velho. A ajuda, né, de Nunes. Os livros, né, ele, por sorte, ele tem um livro de cinemática relativística, né, deu uma base do caramba. Tem aula também aqui no grupo da gente, né? Assim, eu entrei no grupo depois da prova do RN, da prova objetiva, no mesmo dia, inclusive. Eu estava bem inseguro. Fiquei frustrado, né, por causa do recurso, que a galera não me deu nenhum ponto. Mas, assim, eu tô feliz com essa do Sertão. Aprendi pra caramba no processo. Tem mais 2 aí pela frente que tá aparecendo, né? Tem Paraíba, tem Alagoas também, que eu pretendo fazer. E os insights, né, nas conversas, por exemplo, teve um momento que eu estava conversando com ele, né, eu falei, meu irmão, eu preciso contextualizar isso e tal, como é que eu trago? Essas perguntas do começo. Teve uma hora que eu estava conversando com ele, ele fez assim, ó, a aula tá massa, só que eu não estou gostando da tua introdução, eu estava fazendo de outro jeito. Ele fez, se a gente fizesse algumas perguntas no começo para tu responder durante a aula. Eu fiz, massa, pode ser. Aí foi sugestão justamente dele, isso aí, de Einstein, né, lá da questão do feixe de luz, ele correndo junto com a luz, e dos raios simultâneos. Só que aí eu já coloquei de outro jeito, né? A ideia da sala de aula lá, e você vê o professor lá do IF passando, a questão do barco do IF. Ele tem uma aula que ele fala de um barquinho também, não sei o que. Aí eu peguei e fiz o quê? Fiz um barquinho, coloquei o logo do IF para contextualizar para a galera. Então aí já você vai colocando você, né? Dentro do processo. E aí eu acho que o negócio flui mais naturalmente quando a gente faz isso, né? Não fica aquele negócio mecanizado e tal. E eu acho que é isso. Eu até passei do tempo, né? Tem alguém que vai pegar agora de 9 às 11. Acho que é tu, né, Sidney? Pronto. Então é isso, galera. Eu espero que eu
tenha conseguido contribuir minimamente aí, né, com um pouquinho de experiência que eu tenho, que eu estou adquirindo também, né, nesse processo, mas as discussões no grupo têm sido muito massa para mim. Eu tenho aprendido bastante com vocês também, com o Nunes, com o Josias, com o Douglas. Infelizmente, Douglas são as aulas que eu menos consigo assistir por causa dos horários, mas eu tenho crescido muito, e como eu disse para o Nunes, né, mesmo quando no futuro aí, quando a aprovação vier, eu quero me manter no grupo, eu quero continuar me desenvolvendo junto com vocês e retribuir, né, esse espaço e a benfeitoria, né, que o grupo tem me feito, de verdade mesmo. Acho que é isso, galera. Valeu, espero ter ajudado. Dúvidas? Parabéns, Robson, aí, meu irmão. Muito bom, viu, Foi Robson? excelente, viu? A sua aula bem didata, a sequência muito boa, viu? Parabéns, meu irmão. Parabéns mesmo. Valeu, valeu. E com zero matemática, né, velho? Isso me preocupou um bocado, que eu fiz. Porra, não, gente, essa aula tá muito simples, né? Eu tava com medo danado de fazer desse jeito, né? Mas aí foi muito bom o resultado, né? E a gente, eu até tinha falado errado com ele. Eu, na ampla concorrência, atualmente, né? Eu tô em terceiro e nas cotas eu tô em primeiro, né? E esperar só os títulos. Mas aí eu já fiz o currículo da galera todinho, tá beleza. Provavelmente vai se manter assim. Em breve eu atualizo aí lá no grupo, se deu certo. E esperar agora a aula de Sidney, né? Vamos embora. Valeu, galera. Abração.